A ascensão dos falsos profetas. My Hiding Place. 21 de dezembro de 2025. Caros irmãos e irmãs, esta palavra me foi dada na noite de 19 de dezembro de 2025. O Espírito Santo começou a dizer: a ascensão dos falsos profetas. Enfatizando a ascensão. Ele estava colocando em meu coração a ideia de que isso não é algo que podemos simplesmente ignorar com orações, pois terá um propósito importante nestes últimos dias. Os falsos profetas são conhecidos por tirar a palavra de Yah do contexto, distorcendo, suavizando e manipulando as escrituras. Frequentemente, eles lideram grandes congregações e plataformas online. O que vimos até agora é apenas a ponta do iceberg de como Satanás os usará para levar as pessoas à própria destruição. Por causa do amor deles pela mentira, Yah permitirá que esses falsos profetas e seus seguidores sejam condenados por não amarem a sua verdade, que poderia tê-los salvado. Yah atenderá aos desejos de seus corações perversos, orgulhosos e obstinados, entregando-os às suas próprias ilusões. Se eles tão somente escolhessem permitir ao Espírito Santo remover a trave de seus olhos e levá-los com a sua palavra, seriam salvos. Mas eles preferem resistir a qualquer avanço do Espírito Santo e enxergam a sua palavra através de lentes obscuras e turvas. Portanto, Yah fará com que eles estejam sempre ouvindo, mas nunca entendendo, sempre vendo, mas nunca percebendo. Ele endurecer seus corações, seus ouvidos se tornarão surdos e seus olhos se fecharão. Caso contrário, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converter e serem curados. Mas eles não desejarão isso. Yah estava dizendo que eles propagarão uma mensagem que, superficialmente, parecerá autêntica e, como é largo o caminho que leva à destruição, muitos o seguirão. Esses falsos profetas ascenderão em poder e autoridade satânica, realizando todo tipo de milagres. Isso para que as pessoas sejam forçadas a escolher. Conseguirão distinguir a voz de Yah da de Satanás? Você consegue? Os falsos profetas não alegarão amar um Deus diferente, mas sim Yah, e usarão a Bíblia, assim como Satanás, para provar seus pontos de vista. Será um verdadeiro teste de fé. Se você espera discernir os verdadeiros mensageiros de Yah por quem consegue articular melhor um determinado assunto, quem argumenta com mais inteligência ou quem defende sua posição com mais versículos bíblicos, então você não discernirá a verdade. Você precisará do Espírito de Yah para navegar nessas águas, porque esses falsos profetas serão muito astutos e manipuladores para influenciar as massas. E a maioria os seguirá. Após essa introdução de Yah, fui ao meu quarto de oração e pedi a Yah que me concedesse maior sabedoria sobre este assunto. Então, Yah abriu minha mente para que eu pudesse perceber isso através do seu Espírito. Ele começou a me mostrar como a batalha será feroz. Que só porque ele está nos enviando a chuva ser o dia do seu Espírito não significa que as coisas serão fáceis. Os falsos profetas receberão uma voz forte. Eles apresentarão argumentos convincentes, bajularão as pessoas mais do que nunca e até usarão a palavra de Yah como Satanás fez no Jardim do Éden, para convencer as multidões. Ele não hesitará em arrastar o máximo de almas possível para o inferno com ele por toda a eternidade. Somente aqueles que pertencem a Yah serão capazes de discernir a voz do Espírito através de nós. Os falsos profetas irão ao mundo para difundir heresias, pregar doutrinas de demônios, realizar falsos milagres, até mesmo fazer fogo descer do céu à vista de todos. Os enganados pensarão que operam sob o espírito de Elias e não encontrarão os verdadeiros Elias. É preciso escolher o caminho de Yah e andar como um escolhido para ele. Caso contrário, por padrão, você pertence a Satanás. Não se surpreenda ao ver as multidões caindo na grande ilusão. Pois Yah já nos disse que muitos abandonarão a fé e que seu amor esfriará. Aqueles presos nessa ilusão não serão capazes de ver no Espírito e nos odiarão profundamente. Mais benditos serão os ouvidos daqueles que ouvirem a voz de Yahshua através de nós, porque eles serão a colheita do fim dos tempos que tanto esperamos para colher no reino do nosso Pai. Não se preocupe com o que dizer. O Espírito de Yah nos dará as palavras certas no momento certo e atrairá aqueles que são seus para si. Aqui estão as Escrituras que me foram dadas juntamente com esta palavra. Yahshua disse em João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 2 Coríntios 10, 3 ao 6. Pois,
embora vivamos no mundo, não lutamos segundo os padrões do mundo. 4. As armas que usamos não são as armas do mundo. Ao contrário, elas têm poder divino para destruir fortalezas. 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 6. E estaremos prontos para punir toda transgressão, quando a obediência de vocês for completa. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. 2. Tais ensinamentos vêm de hipócritas mentirosos, cuja consciência foi cauterizada como por ferro em brasa. É isso que estamos testemunhando hoje em dia, as heresias daqueles que afirmam crer em Yeshua, que ele veio em carne e osso e que se autodenominam pelo seu nome. Eles ensinam que não precisamos mais obedecer às leis de Yah, às festas, às restrições alimentares e aos sábados. Pregam que o atual Estado de Israel representa o povo de Yah, que o reagrupamento já aconteceu. E persuadem as pessoas veementemente a crerem no arrebatamento pré-tribulação. Fujam desses falsos mestres. 1 Pedro 2, 7 e 8. Ora, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, 8, e uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. 2 João 1, 5 ao 7. Agora, Senhora, não estou escrevendo um novo mandamento, mas sim um que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. 7. Muitos enganadores, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, têm saído pelo mundo. Qualquer pessoa assim é o enganador e o anticristo. Pode-se argumentar que, pelo fato de crerem que Yeshua veio em carne, não são enganadores nem anticristos. Contudo, é preciso compreender que aqueles que verdadeiramente creem nele andarão em obediência, e não apenas da boca para fora. Pois muitos afirmam que Yeshua veio em carne e osso, mas vivem como demônios, segundo os desejos da carne e não pelo Espírito de Yah. Cuidado! Não se deixem enganar, pois se vocês colocarem apenas uma pequena fração do dedo do pé no caminho largo, ele sugará como em um vórtice, sem que percebam. Aqueles que odeiam a verdade e amam a mentira, Yah disse que os entregará à grande ilusão. Ele não disse que viria resgatá-los. Mateus 24, 4. Jesus respondeu, cuidado para que ninguém os engane. 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 11. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 23. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar até os escolhidos, se é que isso é possível. 25. Veja, eu já te avisei antes.